sobre a parte que nós vimos aqui da disciplina, né, referente à matemática financeira. Então, eu inicialmente, né, deixei um tópico, né, sobre os juros compostos para vocês. Eu espero que vocês tenham lido o material e feito os exercícios. E logo depois eu falei sobre anuidades. Bom, o que é uma anuidade? Anuidade é uma série de pagamentos iguais ou recebimentos iguais. No nosso dia a dia, nós temos muitos casos de anuidade, né? Quando você compra um móvel, um eletrônico e parcela, geralmente as parcelas são todas iguais, né? Então, nesse caso, você tem uma anuidade. Outro caso também é quando você vai fazer um investimento todo mês de R$100, vai ficar depositando esse valor no banco, a fim de você ter um valor, né, no final um certo valor no final de um período. Nesse caso também você tem anuidade. Então, sempre que você tem uma série de pagamentos ou recebimentos iguais, você tem uma anuidade. Nós temos dois casos de anuidade. Anuidade ordinária, que é também chamada de anuidade postecipada. E nós temos a anuidade vencida ou chamada de antecipada. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a anuidade ordinária, depois eu vou falar sobre a anuidade vencida. Bom, em que esses dois tipos de anuidade se diferenciam? Se diferenciam no momento em que você paga ou recebe a primeira parcela, certo? Se você comprou um produto e começa a pagar só daqui a um mês você tem uma anuidade ordinária. Se você leva o produto para casa e naquele momento você já tem que deixar a primeira parcela, você tem uma anuidade vencida, ok? Então, o primeiro exemplo que eu deixei, né, lá no material para vocês foi o seguinte, né? Eu disse assim: qual o valor à vista de uma mercadoria que pode ser adquirida em 4 prestações mensais de R$500, com a primeira paga um mês após a compra, sabendo que a loja cobra juros de 7% ao mês. Então, aqui, como a primeira parcela vai ser paga após um mês do momento em que você levou o produto para casa, você tem o seguinte, né? Você quer saber... Vou fazer um diagrama de fluxo de caixa. Nesse mesmo material nós temos explicação aí. Eu falei sobre esse diagrama de fluxo de caixa para vocês. É apenas uma representação simbólica mesmo, para representar as entradas e saídas de dinheiro. Aqui no caso, para a visão da pessoa que adquiriu o produto, ela teve um ganho, né, no primeiro momento, no momento em que a operação se inicia, que é o momento que ela levou o produto para casa, e depois ela vai ter retiradas, né, do dinheiro dela. Então aqui a gente indica seta para cima para indicar ganho e seta para baixo para indicar perdas. Não seria perda, seriam saídas, né? Aqui você usa setinha para cima para indicar entrada, setinha para baixo para indicar saída, certo? Então aqui você tem que a pessoa, né, ela vai ter que fazer uma retirada, né, no bolso dela de R$500 por mês durante 4 meses. Isso, a primeira retirada vai ser feita só após um mês o produto ter sido comprado. Então você quer saber qual foi o valor, né, que o produto vale nesse momento do início da operação. Então, como que a gente faz isso daqui? Como que a gente encontra o valor dessa mercadoria? Essa loja, ela cobra juros de 7% ao mês, certo? Se ela cobra juros de 7% ao mês, isso significa que existia um valor aqui no início, que quando ele foi atualizado para um mês sobre essa taxa de juros, ele foi atualizado para R$500. Da mesma forma, existia um valor aqui que para o segundo mês, considerando essa taxa de 7%, ele foi atualizado para R$500, certo? Então a ideia aqui é retirar a taxa de juros que incidiu sobre os valores que estavam nesse momento inicial, certo?
Então, como que a gente faz isso daqui? Eu chamei, né, no nosso material, o valor, o valor no momento presente de PV, certo? No momento atual aqui. Isso aqui significa present value, em inglês, que é valor presente ou valor atual. Então, você quer saber o valor atual dessa unidade, dessa série de pagamentos. Então, como que a gente faz isso daqui? Essa primeira parcela, ela tem que ser atualizada para um mês, certo? Então, no caso, você vai multiplicar 500 por 1 mais I, que é a taxa, elevado a menos a quantidade de períodos pelo qual ela tem que ser atualizada. No caso aqui é só por um período. Então, quando você realiza esse cálculo, você encontra R$ 467,29. Ou seja, você pode fazer o teste aqui. Se você tivesse R$ 467,29 aqui, a uma taxa de 7% ao mês durante um mês equivale a R$ 500. A gente pode estar conferindo. Quando você faz 467,29 vezes 1 mais 0,07, pode fazer na calculadora se vocês quiserem, isso vai dar exatamente R$ 500. Ou seja, então, essa primeira parcela que você paga, se você fosse pagá-la, né, no momento da compra, você pagaria apenas R$ 467,29. O restante aqui, né, que é R$ 32,71, equivale já aos juros de 7% sobre esse valor, certo? Isso daqui a gente viu no material de juros compostos, né? Lá eu mostrei que para encontrar o valor atual, basta multiplicar o montante por 1 mais I elevado a menos N. Depois dêem uma olhada lá aqui, para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Então, olha só. Esses R$ 500 aqui, eles foram calculados após 2 períodos de tempo, né? Depois de 2 meses. Então, aqui você faz, para atualizar esse valor para o momento atual, você faz 1 mais 0,07, que é a taxa, elevado a menos 2. Seria 500 vezes 1 mais 0,07 a menos 1, novamente vezes 1 mais 0,07 a menos 1, que dá menos 2. Quando você realiza esses cálculos, você vai encontrar 1,07 elevado a menos 2 vezes 500. Isso aqui dá 436,72. Ou seja, o valor que você tinha que ter aqui é de 436,72 para, sob uma taxa de 7%, depois de 2 meses, esse valor se transformar em R$ 500, certo? Então, fazendo isso daqui para todas essas parcelas, são 4 parcelas, então nós temos que fazer 4 contas. Então, aqui nós temos 500 vezes 1,07 elevado a menos 3, que dá 408,15. E 1,07 elevado a menos 4 vezes 500, que dá 381,45. Certo? Então, qual é o valor da mercadoria? Vai ser a primeira parcela atualizada, mais a segunda parcela atualizada, mais a terceira e a quarta atualizadas. Então, o valor da mercadoria, que no caso seria o valor presente de cada parcela, né? O valor da mercadoria seria o valor atual dessas parcelas, né? Vai ser a atualização da parcela 1, a atualização da parcela 2, da parcela 3 e da parcela 4. E vai dar 467,29. Quando você soma esses 4 valores, vai dar 1.693,61 centavos. Ok? Então, esse é o valor atual dessa anuidade, né? No caso, aqui como se refere ao pagamento de uma mercadoria, seria o valor que você pagaria, né, à vista pela mercadoria, ok? Então tá certo. Só que olha só, vamos supor que essa pessoa não tivesse
proposto o pagamento dessa mercadoria em 4 parcelas. Vamos supor que ela tivesse proposto o pagamento ou a loja tivesse oferecido o pagamento em 80 parcelas. Imagina o trabalho que a gente teria para fazer cada atualização dessas parcelas. Então aqui seria interessante, né? É interessante definir alguma fórmula que valha para atualizar essas anuidades para qualquer caso, para qualquer número de parcelas. Para isso, o que a gente faz? Vamos supor que nós tenhamos, né, uma anuidade, no caso ordinária. Aqui é o valor presente, aqui são as parcelas que a gente paga. Uma característica da anuidade, né, que todas as parcelas são iguais, então eu vou chamar aqui de PMT. Eu vou generalizar essa nossa situação. Aqui vai ser um valor qualquer de parcelas. Vamos supor que sejam N parcelas, certo? Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a enésima. Ok? Então tá certo. Então vamos considerar aqui uma taxa I. E enfim. De maneira geral, como que vai ficar a atualização de todas essas parcelas? Quando eu atualizar todas essas parcelas, eu vou obter o seguinte, seguindo o mesmo procedimento aqui. Vai ficar PMT vezes 1 mais I, aqui eu não multipliquei por 1, mas a taxa eu elevei a menos 1. Então essa parcela vai ser atualizada por um período. Aí a gente somou todos os valores, né? Então a gente soma todos esses valores aqui também, só que aqui está de uma forma genérica. Vai ficar 1 mais I elevado a menos 2, e assim vai até a enésima parcela, que vai ser atualizada por N períodos. Então vai ficar PMT 1 mais I elevado a menos N. Aqui, PMT, que é o valor das parcelas, eles são comuns a todas as parcelas, né? Então, eu vou colocar em evidência, vai ficar 1 mais I a menos 1, mais 1 mais I a menos 2, mais 1 mais I a menos N. O que está aqui entre colchetes é uma progressão geométrica, uma soma de uma progressão geométrica. O que é isso? Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas uma progressão geométrica, né, é uma sequência em que cada termo é o anterior vezes um certo valor. Esse certo valor é fixo para qualquer termo da sequência. Por exemplo, suponho que eu tenha essa sequência aqui. 2, 6, 18, 54 e assim vai. Essa daqui é uma progressão geométrica, observem só. O 6 é o 2 vezes 3. O 18 é o 6 vezes 3. O 54 é o 18 vezes 3. Então, para saber qual é o próximo termo dessa sequência, basta multiplicar 54 por 3, que eu obtenho o próximo termo da sequência. Quando a gente estuda progressão geométrica, a gente aprende, né, que a soma de uma progressão geométrica é A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Ou seja, para somar N termos de uma progressão geométrica, basta fazer o primeiro termo da progressão vezes 1 menos a razão da progressão elevado a N, que é a quantidade de termos, sobre 1 menos Q. Vamos supor que nesse caso, por exemplo, quando você soma 2 mais 6 mais 18 mais 54, você obtém 18 mais 8 mais 54, você obtém que a soma desses 4 termos aqui é 80. No caso aqui dessa progressão geométrica, o primeiro termo é 2, a razão é 3, razão é o termo, né, multiplicativo de cada termo, e N é a quantidade de termos da sua progressão geométrica, que aqui é 4, né?
Então, vejam só. Se você quer somar esses 4 termos, basta fazer o primeiro termo, que é 2, vezes 1 menos a razão, que é 3, elevado a n, que é 4, sobre 1 menos 3. Quando você faz 1 menos 3 a quarta, você obtém menos 80. Aqui você faz menos 80 dividido por menos 2, que dá 40. 40 vezes 2 dá 80. Então, observem que a aplicação da fórmula aqui, né, resultou no mesmo valor que a gente consegue somar na mão mesmo, né? Termo a termo. Então, aqui é uma progressão geométrica. Observem que cada termo é o anterior vezes 1 mais i elevado a menos 1. Ó, esse daqui é esse vezes 1 mais i elevado a menos 1, que aí vai resultar em 1 mais i a menos 2. E assim vai. Cada novo termo é o anterior vezes 1 mais i elevado a menos 1. Então, isso daqui é a soma de uma progressão geométrica. Então, aqui eu vou ter valor presente, é a parcela, que multiplica o quê? Como que é a fórmula da soma da progressão? Primeiro termo, quem é o primeiro termo aqui? 1 mais i elevado a menos 1, vezes 1 menos a razão elevada a n, então fica 1 menos. A razão aqui é 1 mais i elevado a menos 1. Tudo isso daqui, deixa eu fazer aqui, colocar umas chaves. Vai ficar 1 mais i, 1 mais i elevado a menos 1. Esse termo aqui está elevado a n. Sobre 1 menos a razão. Então, fica 1 menos 1 mais i elevado a menos 1. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? A ideia é tentar, né, simplificar ao máximo essa fórmula para nós encontrarmos uma forma mais resumida. No caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar aqui nesse denominador. Aqui nós temos PMT é igual a 1 mais i elevado a menos 1, vezes 1 menos 1 mais i. N, quando você eleva, né, uma potência, quando você tem uma potência de uma potência, basta multiplicar, né, os expoentes dela para reduzir reduzir isso daqui a uma potência só. Então, isso daqui é 1 mais i elevado a menos n, certo? Aqui, o que é 1 mais i elevado a menos 1? É a mesma coisa que 1 sobre 1 mais i. Certo? Lembrando, o que é 2 a menos 1? É a mesma coisa que 1 sobre 2 a 1. Certo? Propriedade de potenciação. Tirando o mínimo ali no denominador, tem 1 mais i elevado a menos 1, que multiplica 1 menos 1 mais i elevado a menos n. Tirando o mínimo ali no denominador, aqui eu já vou dispensar esse colchete. Aqui eu vou ter, tirando o mínimo aqui, ó, vai ficar 1 mais i. 1 mais i dividido por 1 é 1 mais i vezes 1, 1 mais i. 1 mais i dividido por 1 mais i é 1, vezes menos 1 fica menos 1. Então, aqui eu posso simplificar. Aqui eu vou ter PMT, 1 mais i elevado a menos 1, que multiplica 1 menos 1 mais i elevado a menos n, que multiplica, o que a gente faz quando a gente tem uma divisão de frações? A gente faz numerador vezes o inverso do denominador. Correto? Todo mundo lembra disso, né? Então, aqui eu estou dividindo o número por uma fração. Como que eu faço isso? Repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. O inverso do denominador é 1 mais i sobre i. Então, fica 1 mais i sobre i.
Aqui eu tenho 1 mais i que multiplica 1 mais i a menos 1. Isso daqui dá 1. Seria isso daqui, né? Se eu tenho 2 a menos 1 vezes 2, isso aqui dá o quê? Repito a base e somo os expoentes. Fica menos 1 mais 1, fica 2 a 0, que dá 1. Então, quando eu multiplico esse cara por esse cara, isso aqui dá 1. Então, fica simplesmente PMT, que multiplica esse cara, 1 menos 1 mais i elevado a menos n, dividido por i. Ok? Então, ou seja, o valor presente de forma geral, para um n qualquer, agora daria para aplicar, né? Daria para a gente atualizar uma anuidade até para 200 parcelas. Para você fazer a atualização, basta aplicar essa fórmula. Só para a gente confirmar aqui nesse exemplo, ó, no exemplo, o que a gente tem? No caso, o valor presente vai ser dado por PMT, né? Igual a 1 menos 1 mais i, elevado a menos n, dividido por i. PMT, PMT aqui é o valor das parcelas, que é R$500. Fica 1 menos 1 mais i, que vai dar 1,07, elevado a menos n, que é menos 4, dividido por 0,07, que é a taxa de juros. Quando você faz essa conta, fica 1 menos 1,07 elevado a menos 4, vezes 500, dividido por 0,07, que dá 1.693,61, aproximadamente. Observem que os valores conferem. Então, é dessa forma que você atualiza, né, uma anuidade ordinária, né, cujo primeiro pagamento ou investimento, pagamento ou retirada, né, desde que esses valores sejam fixos, né. Então é isso, pessoal. Então, se você quer atualizar uma anuidade ordinária, né, que no caso é quando o pagamento ou recebimento é feito um mês após um período, né, que aqui no caso do nosso exemplo é um mês, mas poderia ser anualmente, por exemplo. Então, quando o primeiro parcela ou recebimento é feito apenas um período após o início da operação, você atualiza os valores dessa forma, certo?